Muito bom dia para você nessa terça-feira, dia 10 de março. Estamos começando o nosso programa. É o Agora Goiás, ao vivo, na TV Assembleia, no canal 3.2. Goiânia está de tempo claro, sem nuvens. Aí está a Avenida 85, no alto do setor marista. Mas vamos ter também imagens ao vivo lá do Morro do Mendanha, mostrando para você, olha só como está a nossa capital nessa manhã de terça-feira. Imagens ao vivo, direto lá do Morro do Mendanha, que é na GO 060, na saída para Trindade. E a gente sempre dá uma circulada pelo estado, começando o programa, e a gente mostra para você o Rio Araguaia, direto de Aruanã. Olha só, majestoso, bonito, cheio de água, porque as chuvas estão sendo muito fortes, né? E graças a Deus o volume de água está bem acima daquele que normalmente a gente conhece, né? Tá, então, o Araguaia. E com essa imagem a gente começa o nosso programa. Hoje tem muitas informações para você. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, a gente começa a edição de hoje relembrando o sucesso da 39ª edição do programa Deputados aqui no Nordeste Goiano. Mais de 10 municípios da região foram contemplados com essa ação e o presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, aproveitou a oportunidade para explorar as belezas naturais de Mambaí, um destino imperdível. Paisagens exuberantes do Nordeste goiano, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, aproveitou a visita ao município de Mambaí para conhecer de perto suas belezas naturais, entre elas a Cachoeira do Funil. Antes de chegar ao destino, o percurso já revelava um verdadeiro espetáculo. A trilha, cercada por vegetação nativa e formações rochosas impressionantes, oferece um cenário de beleza única. Ao longo do trajeto de aproximadamente 1 quilômetro, Bruno Peixoto pôde contemplar a natureza preservada e a diversidade do lugar, reforçando o potencial turístico de Mambaí, conhecido por suas cavernas, trilhas ecológicas e cachoeiras. A aventura não parou por aí. Em clima de adrenalina, o presidente também se aventurou em um pêndulo, uma prática de esporte radical. A experiência proporciona uma vista privilegiada da Caverna do Funil e muita emoção. Esse salto, a cachoeira, a natureza, nosso Goiás é rico demais. Belezas naturais. Vem pra cá, vem conhecer Mambaí, vem conhecer as cachoeiras, vem fazer esse salto. Goiás é bom demais. Esta é a segunda vez que eu venho à Cachoeira do Funil. Este lugar é tão incrível, tão espetacular, que parece que eu estou aqui pela primeira vez. Desta vez preferi só observar, mas no ano passado tive a coragem de encarar o que para mim foi um grande desafio. E posso dizer, foi uma experiência inesquecível. Explorar essas belezas naturais é viver experiências únicas. No entanto, para aproveitar os passeios com tranquilidade e segurança, é fundamental contar com acompanhamento de guias especializados. O que a gente mais prioriza aqui, na verdade, é a segurança. Graças a Deus, a gente sempre priorizou muito essa questão aqui, já mesmo para não acontecer nada, as pessoas chegarem, fazer seus atrativos e sair hiper satisfeitos. Vale sempre lembrar que o visitante, para chegar nessa região, ainda que tem alguns gargalos ainda, o ideal é sempre com agendamento prévio. É interessante que ele entre em contato com uma agência, com um hotel, previamente, para não correr o risco de chegar aqui e naquele dia de não ter um guia, disponível, não ter uma vaga no hotel.
ainda que nossa rede hoteleira hoje ela tenha aumentado de maneira muito satisfatória, mas o ideal é que ele possa avisar e possa agendar com antecedência para que ele consiga ter uma experiência melhor aqui na região. A visita do presidente da Assembleia Legislativa reforça a importância de valorizar e divulgar as belezas naturais do Nordeste goiano, uma região que vem se destacando cada vez mais como destino para quem busca natureza, aventura e paisagens inesquecíveis. Qual a importância desse apoio do presidente da Assembleia? Fantástico, é ótimo, só dele estar aqui, só estar conhecendo, né? Vocês conheceram um atrativo lá em Damianópolis, agora estão aqui em Mombaí, conheceram a Cachoeira do Funil, que para mim é o cartão postal da região e tal. Nossa, isso é de suma importância para a gente, isso ajuda em muita divulgação da região, né? Muitas vezes viajamos para longe e temos belezas naturais próximas a nós. Então faço questão de conhecer cada canto, cada beleza natural do estado de Goiás. Então vem para cá, vem conhecer. Olha, gente, ontem 100 mulheres receberam um certificado de mérito legislativo aqui na Assembleia Legislativa por contribuírem para o empreendedorismo feminino em Goiás. A iniciativa partiu do deputado estadual Virmontes Cruvinel. Para e apoiar outras mulheres sempre foi o propósito da psicóloga Mara Suassuna. Há 35 anos, ela dedica sua trajetória profissional a orientar e fortalecer mulheres em diferentes momentos da vida. Dessa missão, nasceu a Organização Mundo Mulher, uma rede que hoje conecta e incentiva mais de 800 mulheres empreendedoras. Hoje, na nossa organização, nós somos mais de 800 mulheres e graças aos nossos projetos, às nossas ações, a gente tem conseguido realmente mudar a vida dessas mulheres. E nós sabemos que hoje, dentro desse contexto social, político, é pelo empreender que a gente vai conseguir gerar renda e principalmente ajudar na subsistência das famílias. As mulheres hoje estão assim radiantes com essa homenagem. Para nós é um privilégio estar aqui. Esse trabalho de incentivo e transformação foi reconhecido em uma sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, uma forma de reconhecer histórias que impulsionam o empreendedorismo feminino em Goiás. Que honra ser parte de tantas raras mulheres aqui e receber essa homenagem. Recebo com muita responsabilidade e muita alegria, mas também com muita consciência do que ela representa. Empreender é transformar ideia em realidade, é correr riscos, gerar trabalho e construir algo que permanece. E ver o empreendedorismo feminino sendo reconhecido aqui hoje mostra que cada vez mais mulheres estão assumindo esse papel de construir, liderar e realizar. 100 mulheres receberam o certificado do mérito legislativo. Entre elas, Lorena, que cresceu em um ambiente onde o empreendedorismo fazia parte da rotina da família. Foi dentro de casa que ela viu a mãe dar os primeiros passos no ramo da confeitaria e seguiu o mesmo caminho. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre trabalhou por conta própria, nunca trabalhou para ninguém e assim a gente foi construindo o nosso espaço. E hoje nós estamos conhecidas no Brasil inteiro, não só no Brasil como no mundo. Eu estou muito feliz em receber essa homenagem hoje. A solenidade foi proposta pelo deputado Virmontes Cruvinel, que também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo na Alego. Além de leis, ações legislativas que fizemos nesse sentido, também aqui nesse momento reconhecer empreendedoras goianas que fazem diferença e que são exemplos, inclusive, não só aqui na capital, mas também em várias cidades goianas, lembrando também de representantes como primeiras damas que apoiam o empreendedorismo nas cidades locais, né? E dessa maneira incentivar não só as que estão aqui recebendo homenagem, mas o empreendedorismo feminino em todo o estado. Bom, gente, hoje, terça-feira, vai ter início também as atividades plenárias. Acompanhe agora uma retrospectiva, do que aconteceu na semana passada aqui na Assembleia Legislativa. Semana movimentada na Assembleia Legislativa. A votação da chamada taxa do agro foi adiada mais uma vez. Os deputados aprovaram um projeto que permite farmácias em supermercados. O parlamento promoveu o Fórum de Empreendedorismo Feminino
e levou os serviços do programa Deputados Aqui ao Nordeste goiano. Assista agora no Flashes da Semana. Sessões plenárias, debates sobre projetos importantes e ações voltadas à população marcaram os últimos dias na Alego. Entre os principais temas debatidos estavam 2 projetos da governadoria. Um que trata da extinção da taxa do agro e outro que prevê o perdão de multas aplicadas a produtores rurais relacionadas à guia de trânsito animal. As 2 matérias chegaram a entrar na pauta, mas tiveram tramitação prejudicada após a apresentação de emendas em plenário, o que adiou a análise dos textos pelos deputados. Durante as votações, os parlamentares aprovaram em definitivo um projeto que autoriza a instalação e o funcionamento de farmácias dentro de supermercados e estabelecimentos semelhantes em Goiás. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a medicamentos, facilitar a compra desses produtos no dia a dia e também gerar novas oportunidades de empregos para profissionais farmacêuticos. A proposta recebeu 21 votos favoráveis e agora segue para a sanção do governador. Outro destaque da semana foi o Fórum Empreendedor Feminino. O evento reuniu cerca de 60 expositoras que apresentaram produtos e serviços ao público em uma programação gratuita voltada ao incentivo do empreendedorismo feminino, dentro das atividades do mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. A Assembleia também promoveu a 39ª edição do programa Deputados Aqui, na região Nordeste de Goiás. Ao longo da semana, a iniciativa levou atendimentos e serviços gratuitos à população de vários municípios, além de promover sessões solenes e atividades culturais. Nesta edição, as ações passaram pelas cidades de Guarani de Goiás, Nova Roma, Sítio da Badia, Buritinópolis, Mambaí e Damianópolis, com encerramento no sábado em Alvorada do Norte, em um grande evento aberto à população. Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais um programa Sobrevivência. Um programa feito para nós mulheres, para falarmos sobre nossas dúvidas, nossas lutas e todas as nossas vidas. Hoje a doutora Cristina não pôde participar, estarei aqui tentando substituí-la com a responsabilidade que ela tem. Eu de volta a casa, né, depois de alguns anos. Bom, e hoje o tema do nosso programa é sobre o grupo reflexivo feminino. Você sabe o que é um grupo reflexivo feminino? É um grupo voltado às mulheres vítimas de violência doméstica, onde as mulheres geralmente são escutadas por outras mulheres profissionais da área de psicologia, da área jurídica. E essas mulheres, além da escuta, elas são acolhidas, elas falam, elas se expressam. E essas dinâmicas, elas têm um processo de cura. E esse é o tema do programa de hoje, onde quem vai falar com mais preciosidade sobre esse assunto são 2 pessoas que eu admiro muito, que estão à frente de grupos reflexivos femininos. A doutora Isabela Bittencourt, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Goiás e que comanda o Grupo Vozes. Muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. E também a doutora Carmen Lupianês, que é a coordenadora do Grupo Reflexivo Feminino aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Está aí com a gente 3 anos, coordenando esse grupo maravilhoso e que já mudou a vida de mais de 50 mulheres. Muito obrigada pela presença das senhoras aqui. Feliz por estar aqui, doutora. Que bom, né? Que está assim, na prática mesmo, a gente conseguindo pôr essas ideias.
Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que eu venho aqui hoje para poder contar um pouquinho do projeto do Grupo Reflexivo Vozes, que agora, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, vai iniciar semana que vem, no dia 19, o primeiro encontro. Um grupo que começou no interior. Isso, o grupo foi idealizado como um projeto de mestrado que eu fiz na UFG, até defendi semana passada, a dissertação de mestrado. O grupo iniciou em Minasul, a primeira edição, e agora com expansão para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e para a comarca de Cidade Ocidental. Maravilha, parabéns. Bom, e a doutora Carmen, idealizadora e a pessoa que está à frente do Grupo Reflexivo Feminino da Procuradoria da Mulher, daqui da Assembleia Legislativa. Gente, é um grupo pioneiro, né, doutora Carmen? Como que é esse trabalho? Bom dia a todos, agradeço o convite. Para mim é uma felicidade poder estar aqui compartilhando, falar do nosso trabalho, que muitas vezes ele não é muito divulgado por conta até do sigilo e da ética profissional e do cuidado que nós temos com essas mulheres aqui na casa. Certo. E o nosso trabalho ele começou há 3 anos aqui na Assembleia Legislativa, por iniciativa da nossa procuradora, na época, né, a deputada Rosângela, a doutora Cristina, que é a nossa secretária de Projetos Especiais, que é uma mulher que sempre esteve à frente dessa pauta da mulher, e também nosso presidente Bruno Peixoto, que sempre apoiou a causa da mulher. Sim. E após a minha experiência, né, numa delegacia da mulher durante 4 anos, eu trouxe também um pouco dessa ideia aqui, a importância de implantar espaços para acolher essas mulheres, porque na delegacia é só o início, né? É só o início desse processo de sair dessa violência. E aqui nós temos esse espaço. Bem lembrado mesmo que a Procuradoria da Mulher foi instalada na gestão do presidente Bruno Peixoto. Foi uma tentativa de várias deputadas anteriormente e ele foi o presidente que realmente efetivou. Mas antes da gente bater esse papo, vamos conhecer o trabalho do Grupo Reflexivo Feminino daqui da Assembleia, da Procuradoria da Mulher e da Secretaria de Projetos Especiais. A gente tem um vídeo sobre esse assunto, vamos ver. Superação e resiliência. São essas as 2 palavras centrais que dão vida ao Grupo Reflexivo Escrevendo uma Nova História. Criado pela Procuradoria Especial da Mulher e pela Secretaria de Projetos Especiais, o grupo está ativo desde 2023, com encontros semanais. Bora ver como funciona? A Defensoria Pública é uma parceira fundamental. É ela quem nos envia uma lista de contatos de mulheres que sofreram algum episódio de violência. A maioria delas tem medidas protetivas. Depois de passarem pela triagem com as coordenadoras, forma-se o grupo com 10 mulheres que participam dos encontros durante o semestre, com prorrogação caso haja necessidade. Os encontros são planejados e ministrados pelas coordenadoras, mas contam também com a participação de outros profissionais de diferentes especialidades na área da saúde, seguindo o cronograma das palestras. Nossos fundamentos são o sigilo e a ética profissional. Mas é um espaço onde você pode confiar, um espaço seguro, porque qual foi a sua vivência? Foi de insegurança, né? Você não podia confiar, você se sentiu decepcionado. Nos encontros, as assistidas recebem aconselhamento jurídico, bloqueia os telefones e, para se sentir mais segura, leva na delegacia, acho importante. Falou, ó, vim trazer esses telefones aqui, não sei se é ele ou não, para registrar que eu quero que mantenha a minha medida. Você está com o botão do pânico. E recebem ainda amparo psicológico. O limiar de dor é diferente, então a gente não tem que ficar comparando. Respeitar o sofrimento do outro, o choro do outro, o silêncio do outro.
Então, nós temos que respeitar. Por meio de dinâmicas e de estímulos, elas compartilham suas histórias na roda de conversa, falam sobre os seus problemas, suas dores, angústias e a cada fala, as coordenadoras intervêm com análises e ações psicoeducativas que servem para todo o grupo. E claro, o espírito de união é sempre nutrido. Uma mulher fortalece a outra, construindo uma rede mútua de apoio e de identificação. Porque a gente tem, pelo que a gente passa, a gente tem que nascer de novo, né? Nascer de novo não é fácil. E tentar deixar o que passou lá atrás, né? O mais gratificante de tudo é ver nascerem novos sorrisos e sonhos, onde parecia não haver mais espaço a não ser para a dor. Eu quero falar que esse grupo aqui abriu portas para mim. Eu me senti acolhida, senti as meninas como amiga e pude abrir meu coração. E foi muito bom para mim, para minha vida. Levantou minha autoestima e eu me senti mais forte. Meu nome é Sumaia. Esse grupo reflexivo aqui, eu achei que no início não era nada, que não ia me ajudar. E ele fez uma grande diferença na minha vida. Me fez sentir mulher, me deu conhecimento aos meus direitos, aos direitos da mulher. E faz parte de mim hoje. O dia que eu não posso vir é ruim para mim. Várias histórias que a gente ouve, a cada dia você vê um novo significado, né? Então esse grupo aqui, ele me fez renascer, né? Eu estou muito grata pelo acompanhamento que eu tenho tido de todas as profissionais e eu só tenho muito a agradecer. 6 de fevereiro de 1986, uma garrafa de álcool, 3 palitos de fósforo e o homem que dizia me amar tentou tirar a minha vida. Entrei para essa estatística assombrosa da violência praticada contra as meninas e mulheres no Brasil. E de lá para cá, eu sou a própria causa. Eu trabalho diariamente para que os relacionamentos tenham mais paz, mais harmonia. Nesse sentido, faço parte do grupo reflexivo para homens, tentando levar essa reflexão e a mudança de comportamento. E há 3 anos, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, temos o Grupo Reflexivo para Mulheres. Essa experiência inovadora tem me deixado muito satisfeita. Recuperar uma vida significa recuperar uma família inteira. E nós estamos aqui por essa causa. Venha conhecer o Grupo Reflexivo para Mulheres da Alego. Vamos continuar trabalhando para que nossas assistidas alcancem a superação e resiliência e que possam sonhar novamente e escrever uma nova história. Tá aí, esse é o grupo reflexivo da Assembleia Legislativa de Goiás, que existe dentro da Procuradoria da Mulher, aqui no 2º andar, na sala 202. Se você precisa ser ouvida, se você precisa denunciar, pode nos procurar que a gente vai orientar para os órgãos certos, o que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer sim. E a gente vai continuar com essa conversa importante aqui do grupo reflexivo feminino, que tem mudado a vida aí, vocês viram aí de algumas mulheres, a gente acaba ficando assim, tendo amor por elas, porque a gente conhece, a doutora Carmen vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente conhece cada vida ali e a gente vai ficando muito feliz com cada etapa, com cada processo de melhora que elas vão tendo. É gradual, é lento, mas existe sim. Como uma delas disse, é nascer de novo. Não é, doutora Carmen? Me fala um pouco, quando a assistida chega lá, ela chega assustada e ela chega incrédula, dizendo que nada vai superar, né? Como é que é feito esse primeiro momento? Em primeiro lugar, nós escutamos essa mulher, fazemos esse acolhimento
e entender que a mulher, ela traz uma história, ela traz uma vivência de violência, onde muitas vezes a autoestima ela tem baixa, ela se sente isolada, ela se sente com medo. Então nós acolhemos essa mulher, é uma escuta sem julgamento, que isso é muito importante, que o que a mulher menos precisa nesse momento é um olhar, é uma escuta com julgamento, né? Então nós acolhemos essa mulher e vamos acompanhando essa mulher no processo de fortalecimento. Certo. E, doutora Isabela, eu gostaria, antes de fazer até uma pergunta pessoal, quando começou na vida da senhora esse interesse e essa prática pelos direitos das mulheres? A gente sabe que a senhora é juíza, né, do Tribunal de Justiça de Goiás, de Minas Sul, mas assim, como que começou? Por que a senhora se interessou por essa bandeira, por essa área? Bom, eu interessei em razão do número de casos de violência doméstica e familiar que chegam para nós, para podermos julgar. E o que trouxe para mim uma inquietação profissional foi a vítima da violência doméstica e familiar, o comportamento dela na audiência, a mudança de versões, o silêncio dela. Então, todo esse comportamento me fez entender que eu precisava fazer algo para realmente mudar aquela situação. Foi quando eu tive a ideia de criar esse grupo para mulheres, porque já existe o grupo reflexivo para homens, é uma política pública disseminada no Brasil. No nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, diversas comarcas têm grupo reflexivo para homens, é uma política pública essencial para o combate à violência doméstica e familiar, mas eu me questionava, existe política para autores de violência doméstica e familiar e para a vítima? A mulher que sofreu aquela agressão, não existe. Então, como que a gente espera que ela supere o ciclo de violência doméstica e familiar se nada além daquela resposta jurisdicional é feita? E foi quando, a partir dessa inquietude profissional, eu tive a ideia de criar o grupo para mulheres. Exato. E a senhora falou uma coisa muito importante, que a existência do grupo reflexivo para homens, ele é compulsório, ele é obrigatório, não é? Então, se o homem agressor falar, não quero participar, ele tem essa prerrogativa ou não? Não, quando foi determinado em medida protetiva de urgência ou por uma decisão judicial. Porque nesse caso, se ele não comparecer nos grupos reflexivos, ele incidirá em um novo crime ou descumprirá aquela sentença judicial que lhe foi dada. E esse é o grande desafio de grupo para mulheres, porque a participação dela é voluntária. E é mais difícil atrair, né, doutora? Exatamente. E aí é quando diversas pessoas alegam, essa política pública é muito difícil de ser implementada por causa da voluntariedade dela de participar. Mas a gente sabe que ela tem diversas demandas. Ela necessita de apoio alimentar, apoio psicológico, apoio financeiro, uma ajuda para que ela volte ao mercado de trabalho. Então, se a gente sabe que ela tem diversas demandas para romper com o ciclo de violência doméstica e familiar, cabe a nós, do poder público, dar a oportunidade dela de suprir essas demandas para que ela possa romper com o ciclo de violência doméstica e familiar. E a oportunidade dela suprir essas demandas seriam a iniciativa dela de participar do grupo. Claro. E o grupo, gente, é muito interessante, não é nada maçante, fica lá conversando e chorando. Não, é um grupo. Eu tive a honra de ser convidada pela doutora Carmen em vários encontros do nosso grupo reflexivo. Eu também sou educadora física, além de ser jornalista, e eu pude apresentar ali dinâmicas da área de educação física, técnicas respiratórias, de meditação, de atividade física mesmo.
E é muito prazeroso. Assim, com pouco a gente faz um bem danado a elas. Mas quem vai falar um pouco mais dessas atividades, o que é feito ali dentro, é a doutora Carmen, que faz o planejamento todinho de cada encontro. Todas as quintas-feiras de manhã, esses encontros acontecem aqui na Alego, não é, doutora? Sim. Os encontros, eles são organizados já com um cronograma prévio. Não são temas aleatórios, são temas direcionados para o fortalecimento dessas mulheres. Nós trabalhamos a autonomia dessa mulher, como a doutora colocou muito bem, que é importante, a gente lida com a realidade, né? É uma dificuldade. Nós trabalhamos a autoestima, porque a violência, ela não começa com agressão física, ela começa normalmente com agressão psicológica. E aí essa mulher, ao longo dessa convivência, ela se sente presa, ela se sente isolada, ela se sente sozinha, ela se sente calada, ela não pode falar, né? Ela não pode se expressar. Acaba que esse movimento, a gente precisa trabalhar a questão dela ter voz, né? Porque o silêncio faz com que essa mulher, aliás, a violência faz com que essa mulher fique em silêncio. O grupo, o que ele faz? Ele dá voz para essa mulher. Então, nós trabalhamos a fala dessa mulher, o posicionamento dessa mulher, os direitos dessa mulher, a Lei Maria da Penha, né? O ciclo da violência. As medidas protetivas. Exatamente. Inclusive, a questão da medida protetiva, muitas pessoas falam, não adianta para nada. Adianta sim. Mas a juíza que pode dizer, eu sempre orientava, porque eu trabalhei durante 4 anos na Delegacia da Mulher, atendendo a vítimas de violência. E muitas delas chegavam, olha, não adianta essa medida protetiva, porque ele passou perto da minha casa, ele me ligou. E aí a gente sempre se posicionava no sentido de que foi notificado para o juiz, porque ele não tem o conhecimento se a pessoa, quando existe uma quebra de medida protetiva, ela não se posiciona. Sim. Então é muito importante, né, até que para as mulheres que estão passando por esse momento de violência, se posicionarem em relação a denunciar. Aconteceu um novo fato, é preciso registrar, né, essa quebra de medida protetiva. Então, no grupo, nós trabalhamos vários temas direcionados, organizados previamente para o fortalecimento dessas mulheres. Claro, e além do apoio psicológico, jurídico, tem a questão alimentar também, elas recebem para vir para cá, tem que ter uma ajuda alimentar e tem também uma ajuda de transporte. E geralmente elas vêm acompanhadas dos filhos, alguns filhos até especiais, então tudo isso tem que ser visto na elaboração de um grupo reflexivo. A doutora Isabela vai falar para a gente um pouquinho também sobre essa questão da orientação jurídica. Ela abarca, né, uma ação muito importante, que além dessa orientação, a difusão de informações sobre os direitos femininos. Muitas delas nem sabem os direitos que têm. Então, até o direito à cesta básica, alimentação, a medida protetiva, muitas nem sabem o que é. Então, como é feito esse trabalho no Grupo Vozes, né? Um dos encontros é voltado à orientação jurídica para a mulher. E no planejamento do Grupo Vozes, inclusive, nós sugerimos que tenha a participação da OAB ou da Defensoria Pública para poder conceder orientação jurídica. É necessário que nessa orientação jurídica seja abordado os tipos de violência, violência psicológica, violência sexual, violência física, violência patrimonial, pois normalmente o que a mulher tem conhecimento é a violência física. E ela está inserida em um ciclo de violência que a violência doméstica não é isolada. Ela é cíclica e progressiva. Então, ela não consegue identificar aquele ciclo de violência que ela está inserida. E saber os tipos de violência é essencial para que ela possa identificar o que ela sofreu. E para além da orientação jurídica em relação aos tipos de violência, é essencial a orientação jurídica em relação aos direitos civis, aos direitos de família, direito à guarda, alimentos,
pois a violência vicária, que é a violência em que o autor daquela agressão utiliza a guarda, os alimentos, é algo gritante na nossa sociedade. E a mulher não sabe identificar, e ela, muitas das vezes, ela cede os seus direitos com medo de perder os filhos, não busca nem sequer a pensão alimentícia, passa necessidade junto com os filhos. Então, saber identificar aquela violência vicária, saber dos seus direitos, de que ela tem direito à guarda dos filhos, que ela não vai perder os seus filhos para o autor da violência, que ela pode sim cobrar a pensão, que os seus filhos têm direito a isso, é essencial na própria ruptura do ciclo de violência doméstica, porque ela muitas das vezes se cala, fica naquele relacionamento com medo de perder os filhos. E também com medo até de ficar sem comer, porque ela não sabe que o Estado tem que protegê-la até ela sair desse contexto de violência e o agressor sair da casa. Então, muitas ficam na casa, porque para onde vai? Onde que vai comer? Onde que vai dormir? Então, o Estado tem a obrigação de proteger, o município também tem a obrigação de proteger essa mulher, não é, doutora? Me corrija se eu estiver errado. Até resolver aquele contexto, o agressor sair da casa, aplica-se a medida protetiva, e daí ela volta já com outras questões jurídicas. Na verdade, a mulher, quando se aplica a medida protetiva de urgência, quem tem que sair da casa é o autor da violência doméstica e familiar. Essa questão dela ter para onde ir, sair da casa, é algo preocupante, é algo que tem que ter políticas públicas. Ontem, inclusive, o prefeito esteve no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na abertura da Semana pela Paz em Casa, e disse que aqui temos em Goiânia agora uma Casa da Mulher. Esse espaço é essencial, porque muitas das vezes ela pede a medida protetiva e fica dentro da casa com o autor antes dele sair, é um dos casos de maior preocupação de feminicídio. Sim, porque aí é a hora que ele mata, né? Sim. Eu falo assim, ela sair, mas com certeza tem que voltar, porque o lar, né, é dela ali. Quem fez a agressão não foi ela. Eu falo assim, até por sobrevivência, né? Isso. O tema do nosso programa. Doutora, é muito complexo, né? Mas a gente tá evoluindo, a gente está galgando. Doutora Carmen, quais são os danos psicológicos, quais são as consequências mais comuns da violência sobre a vida dessas mulheres e o que o grupo pode fazer para ajudá-las no enfrentamento desses problemas? A mulher, ao longo do processo da violência, existe uma perda de identidade. A mulher esquece quem ela é, ela esquece o potencial que ela tem. E durante os trabalhos, as intervenções a psicoeducação que nós fazemos, né, em relação aos temas, elas vão recuperando essa autoestima, vão se enxergando, né, percebendo as suas potencialidades, porque a mulher se perde, ela vive em prol do outro. Quem é a referência dela na relação? É o outro, é o opressor. Então, no início da violência psicológica acontece isso, a diminuição, né, dessa autoestima, ela vive totalmente em prol do outro, que o outro diz. Eu até acho um tema muito interessante, que muitas pessoas chegam até mim, mas, doutora Carmen, como que eu vou saber que eu estou vivenciando uma relação abusiva? Porque as pessoas estão procurando em palestras, no YouTube, na internet, mas eu sempre faço uma breve intervenção. Volta para si e se pergunta, como que você se sente em relação a como está sendo tratada? Voltar para si. Então, é justamente esse processo. Volta para si, recupera a identidade. Quem você é? Muitas vezes elas chegam, olha, ele me xingou disso, me xingou daquilo, eu não sou isso. Ela precisa da validação do outro. E eu sempre faço a pergunta, me conta quem você é. Qual é a sua história? Eu sou merendeira há tantos anos. Então, você tem uma profissão, você tem uma potencialidade. Então, nós trabalhamos esse resgate de potencialidade nessas mulheres. Elas recuperarem quem são elas. Porque no processo de vulnerabilidade, a pessoa se perde. Sim. E isso é muito importante, né, doutora?
Isabela, porque a mulher tendo essa autonomia financeira, no caso ali a doutora Carmen explicou, né, a merendeira, ela tem uma renda, ela tem como sair do contexto, porque muitas ficam e, infelizmente, um dos problemas desse universo é a reincidência, é o que eu ia perguntar para a senhora, é a reincidência dos atos de violência, que muitas mulheres voltam para o agressor, né, e como o grupo pode ajudar nesse sentido. A senhora acha que essa volta da mulher para o agressor é justamente essa questão da falta de autonomia financeira mesmo, ou é a falta de autoestima psicológica? Bom, o que eu aprendi é, primeiramente, não julgar. Se a mulher quer realmente voltar com o autor da violência doméstica e familiar, não cabe a nós julgar se ela está certa ou se ela está errada. O que nós temos que fornecer para ela subsídios para que ela tenha autonomia financeira, autonomia emocional, e para que essa volta dela com o autor da violência doméstica e familiar não seja por questões financeiras, não seja por um apego emocional. E é por essa razão que eu entendo que o grupo para mulher é essencial. Assim como o grupo para homens é essencial na questão em relação a evitar a reincidência da violência doméstica e familiar, para a mulher também é essencial. Porque a partir do grupo vamos trabalhar temas que irão lhe possibilitar uma autonomia, mas também iremos trabalhar temas como questões do patriarcado, de masculinidades e temas que são importantes para o efetivo rompimento do ciclo de violência doméstica e familiar. Pois nós, mulheres, fomos criadas internalizando certas condutas que nos fazem inserir em relacionamentos abusivos. Então, pode ser que aquela mulher, ela irá romper com o autor da violência doméstica e familiar, mas irá inserir em outro relacionamento que irá sofrer novas agressões. E o que nós realmente queremos é romper esse ciclo de violência doméstica e familiar. Para isso, nós temos que conferir esclarecimentos para ela. E é por essa razão, então, que eu acredito que é necessário, sim, como política pública para combater a violência doméstica e familiar, o grupo para mulheres. Certo. E a senhora falou uma coisa muito importante, né? A questão até do contexto familiar. Tem estatísticas que mostram que meninas que veem a mãe serem agredidas durante uma vida, geralmente serão também agredidas. Elas crescem nesse contexto e naturalizam isso como se fosse normal. E o mesmo vai para os meninos, que veem seus pais, né, batendo nas mães e acham que aquilo ali é natural, é preciso mudar isso tudo. E a escola ali pode ser um processo muito importante na mudança desses comportamentos. Doutora Carmen, como a doutora Isabela disse, tem vários tipos de violência, não é só a física, que é a mais comum, que a gente entende por violência doméstica, mas tem a violência psicológica, patrimonial, a verbal, né? Tem vários sinais que o agressor vai dando para que essa mulher perceba que ela está ali inserida. O medo é um deles, né? A mulher vai sentindo medo. Elas vão ficando sufocadas, né? Como é a relação das mulheres com o medo e como ele pode ser enfrentado? Porque o medo paralisa. Exatamente, bem colocado. Luciana, o medo realmente ele paralisa a pessoa. E muitas vezes o que o opressor faz é diminuir essa pessoa, controlar essa pessoa, ameaçar. Era muito típico durante os relatos na delegacia o medo. Esse sentimento de se eu fizer a denúncia, ele vai fazer isso, então existe sempre uma ameaça. Mas, como a doutora Isabela colocou muito bem, é importante a informação. A informação nos traz autonomia, nos traz iniciativas importantes, a mulher saber dos direitos, saber que rede de proteção, que rede de apoio. Então, ela precisa compreender que ações ela pode tomar. O medo é um sentimento de sobrevivência, faz parte, né? Todos nós temos momentos de vulnerabilidade. No entanto, esse medo ele já não é saudável quando nos paralisa ao ponto de não reagirmos. Então, nós temos que entender que nós não estamos sozinhas nessa caminhada, nós precisamos do outro
precisamos dar informação e principalmente recorrer à ajuda profissional, à rede de apoio. Temos a Defensoria Pública que faz um excelente trabalho em parceria com a gente, que são, eu tenho até que agradecer à Defensoria Pública, porque ela nos encaminha essas mulheres para esse acolhimento, para esse fortalecimento, nos tem como essa parceria de rede de apoio. Então, o que a mulher precisa é justamente isso, essa rede de apoio, essa rede de proteção, que são os órgãos, né, competentes, porque nós fazemos também uma ponte. Nós encaminhamos para a Defensoria, para a Delegacia da Mulher, e a mulher precisa de compreender quais são os direitos dela, que o que fortalece uma mulher é a informação. A rede de apoio, exatamente, né? Sabendo que tem outras também, não está sozinha. Exato. Doutora Isabela, o Tribunal de Justiça de Goiás e a Assembleia Legislativa, por intermédio da Procuradoria da Mulher e da Secretaria de Projetos Especiais, acabou de celebrar um acordo de parceria na realização de encontros dos grupos reflexivos. O nosso grupo reflexivo agora é parceiro também do grupo reflexivo Vozes. Gostaria que a senhora contasse um pouco como que vai ser. Bom, em parceria agora com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós vamos implementar o Vozes aqui. Foi uma parceria com a doutora Cristina e a doutora Carmen, que surgiu, e eu fico imensamente feliz. A partir da metodologia desenvolvida no Vozes, nós vamos trazer aqui para a Assembleia. Hoje o Vozes tem 6 encontros, cada encontro é trabalhado temas que nós acreditamos que é necessário para a mulher poder retomar a sua vida, e nós vamos buscar tentar abarcar todas as áreas que a gente entende que ela necessita, como autonomia financeira, autonomia emocional, retomar a sua própria autonomia. Então, eu costumo dizer que o Vozes não é uma política pública assistencialista, é uma política pública emancipatória. A mulher precisa se emancipar, a mulher precisa de ter a sua liberdade de volta. E é isso que a gente pretende com Vozes. Que maravilha! E a gente está vendo ali imagens de uma dinâmica. Eu estava falando que os grupos são dinâmicos. Eles, além da escuta, que a doutora Carmen falou, tem várias atividades. Esse aí é o da luz, não é, doutora Carmen? Uma luz acende outra, que é basicamente isso que a doutora Isabela acabou de falar. Ninguém está sozinha. Uma precisa da outra. Nós precisamos da rede de apoio, igual a da Defensoria Pública, que nos encaminham as assistidas, para que aconteça, para que tenhamos força, não é mesmo? É uma dinâmica muito bonita essa das velas aí. Eu queria até saber, doutora Carmen, como que as mulheres entram e como as mulheres saem depois desses encontros, que são mais de 20 encontros, eles duram um semestre, né? Até, assim, eu sei como elas saem, mas assim, até o semblante muda, gente. Até mulher que nem usava batom começa assim a mudar fisicamente, mas a verdadeira mudança é interna. O que a senhora percebe, Carmen? Luciana, vendo a dinâmica, né, sempre vem algumas lembranças durante o grupo. É muito importante nessas dinâmicas, que às vezes as pessoas olham, estão acendendo uma vela, né, não entendem o que está por trás disso. Mas o principal dessas dinâmicas, se cria uma rede de identificação. Porque muitas vezes as mulheres elas se culpabilizam, existe o sentimento de culpa, quando elas olham para outra mulher e percebem que ela tem uma vivência parecida com a dela, em relação ao ciclo da violência, porque o ciclo da violência ele tem uma forma de funcionar muito parecida. Às vezes, cada mulher com a sua história, com a sua subjetividade, individualidade, mas a violência se repete de uma forma similar. Então ela entende que ela não está sozinha nesse processo. Que até que ponto é essa culpa? Porque muitas vezes a mulher é culpabilizada, né? Ela tem que ser sábia, ela tem que edificar, ela tem que conseguir lidar com aquilo, mas até que ponto? Então tem que ter um limite. E ali se cria nesses grupos uma rede de identificação, ela entende que ela não está só, que ela pode contar com uma outra, elas chegam totalmente fragilizadas
em relação à vivência de violência doméstica. E como você disse, ela muda o rosto, muda o semblante, muda a perspectiva de futuro. Muitas chegam que não enxergam suas potencialidades e ao longo do grupo elas olham e falam, olha doutora, eu estou fazendo um curso, eu vou começar a fazer bolos em casa. Nós temos um exemplo no grupo, a gente fala que a nossa empreendedora, ela chegou sem perspectiva no momento da ruptura, ela renunciou todos os bens que ela tinha, ela fez uma avaliação e falou, não, a minha paz vale mais, e a gente sempre respeita o que a doutora falou, nós não julgamos, respeitamos o movimento de cada um. E ela voltou para si e falou, o que eu vou fazer agora? E ela começou a vender pipocas gourmet, inclusive aqui na Assembleia ela vende de vários lugares, porque isso é o modo de sobreviver. E nós olhamos essa mulher hoje, ela vive com o seu trabalho, ela tem uma autonomia, inclusive ela tem uma filha, né, com autismo. Então, é muito interessante ver esse movimento o que a doutora falou, não é uma política assistencialista, é uma política que também tem a ideia de promover a autonomia para essa mulher, que ela possa ir atrás. Então, nós, com esse fortalecimento, a mulher ela se encontra, ela percebe em si suas potencialidades e muda totalmente ao longo desse processo. Mas entender que é um processo, não é de um dia para o outro. Cada uma tem seu tempo. Exatamente, também, né? Nós não comparamos histórias, nós não comparamos dor. Cada pessoa tem um limiar e um movimento, e isso se respeita muito no grupo. Importantíssimo dizer isso. E ainda tomando um gancho sobre essa fala sua, doutora Carmen, é bom lembrar que a Procuradoria da Mulher, via Secretaria de Projetos Especiais, doutora Cristina Lopes, também conseguiu uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE para ajudar essas mulheres nas pequenas empresas, orientação empresarial, como abrir uma microempresa. Então, as nossas assistidas também terão esse apoio. Tomara que também as assistidas do Vozes, né, doutora Isabela, tenham esse apoio importantíssimo do SEBRAE, essa instituição seríssima aí que tem colocado aí no mercado de trabalho várias pessoas vulneráveis e que precisam de se profissionalizar. O Vozes também tem essa preocupação. Tem. O Vozes tem a preocupação de direcioná-la para cursos de empreendedorismo, de conferir assistência alimentar durante o período dos encontros, de possibilitar assistência jurídica e psicológica durante aquele período dos encontros. Porque é o que a doutora Carmen disse, a mulher chega muito fragilizada e não podemos romantizar a situação e achar que apenas conferir orientação jurídica, apoio emocional, irá permitir com que ela rompa com ciclos de violência doméstica e familiar. Nós temos que olhar para as necessidades reais daquela mulher. E ela necessita de assistência jurídica, ela necessita de possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, ela necessita de uma assistência alimentar. Então, Vozes tem por objetivo ajudar com que ela tenha todo esse apoio durante os encontros e assim ela realmente possa ter a sua autonomia. Maravilha. E a gente fica torcendo para que esses grupos cresçam pelo estado inteiro, não só pelo estado de Goiás, mas pelo Brasil inteiro, que a gente precisa de muita rede de apoio e o Grupo Reflexivo já se mostrou muito eficiente nessa mudança de potência que todas nós temos dentro da gente, mas às vezes fica ali adormecido, com tanta violência, com tanto não que a gente vai recebendo no processo das nossas jornadas. Olha, eu gostaria muito de agradecer aqui as presenças da doutora Isabela Bittencourt, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Goiás, que também faz parte do Fórum Nacional da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Que chique, né, doutora? Nem tinha citado isso, mas vale a pena citar. E também da Coordenadoria da Mulher daqui do Tribunal de Justiça de Goiás. Muito obrigada pela vinda da senhora aqui, esclarecer um pouco aqui e parabéns pela nossa parceria nesse projeto. Eu que agradeço e espero em breve poder voltar, poder conversar mais um pouquinho. E posso também vir para tirar dúvidas das mulheres, eu estou à disposição. Que maravilha, pode vir sim, pode marcar aqui na Assembleia, né, que a gente contata a juíza para vir aqui.
Doutora Carmen Pianese, minha colega de trabalho aqui, que eu aprendi a respeitar e valorizar ainda mais esse trabalho junto ao Grupo Reflexivo, que tem assim, mudado vidas. Mais de 50 assistidas, mais de 50 mulheres já passaram por esse grupo e estão com suas vidas transformadas para melhor. Muito obrigada pela vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A importância de termos espaços, né, como esses, a oportunidade de poder falar de um tema tão relevante, já que no Brasil, o ano 2025, nós tivemos 1.400 mulheres mortas por feminicídio. Nós estamos falando de um tema emergente, que necessita um olhar, um cuidado especial. Então eu quero agradecer inclusive a doutora Isabela, que é uma pessoa de referência, uma juíza, né, que tem toda uma história, que é muito importante a sua figura, doutora, com a gente, porque a gente precisa de mulheres como você para fortalecer. E agradecer também, Lu, a você, que sempre, inclusive, contribuiu de forma muito significativa no grupo, com todo o seu amor, né, que a gente percebe. E agradecer a casa, agradecer ao nosso presidente, que sempre apoiou a causa da mulher, e a todas as procuradoras, que no início eu citei só a deputada Rosângela, mas nós passamos pela deputada Bia, a deputada Zeli, e hoje quem vai assumir é a Vivian Naves. Então, todas as deputadas e procuradoras, todas fizeram um trabalho excelente em relação ao apoio para essas mulheres. Então, é gratidão, minha palavra. Nossa, nós que agradecemos aqui, bem lembrado mesmo, né? A atual procuradora é a deputada Zeli, que logo já passa o bastão para a deputada Vivian. E a gente agradece também a sua audiência, a gente fica torcendo para que esses números aí que a doutora Carmen nos disse, 4 feminicídios só no ano de 2025 por dia. Infelizmente, 2026 começou bem sangrento também, com vários feminicídios. Lembrando que esses números são subnotificados. Muitos desses crimes não são tidos como feminicídios. E a gente fica torcendo para que políticas públicas, para que várias dinâmicas sejam feitas no combate à violência contra a mulher. Esse programa aqui é uma dessas medidas. Muito obrigada pela sua audiência. O programa Sobrevivência vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. O programa Agora Goiás vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e até mais.